Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Aleluia, Senhor. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Santo Espírito, eis tua palavra, vem e fala conosco. Glorifica o nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amados, esse tema, ele envolve a questão de igreja. Veja bem, o que é igreja? É lógico, evidente, que igreja não são as quatro paredes que temos aqui, de jeito nenhum. Isso é templo, no qual se reúne uma igreja. A igreja é de origem grega, eclésia. Eclésia no singular significa igreja. Eclesiai no plural significa igrejas. A igreja é o corpo de Cristo. Veja bem, a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. E nós somos membros desse corpo, pedacinhos do corpo de Cristo, membros uns dos outros. Digamos o seguinte: como Paulo usa a figura corpo, vamos fazer uma exemplificação. O nosso corpo tem muitos membros. Tem os olhos, tem os ouvidos, tem o nariz, tem a boca, tem as mãos, tem os pés e assim por diante. Membros. Veja, você seria capaz de entender que um membro do corpo pode viver fora do corpo? O que vocês acham? Não, evidente que não, não é? Imagine para você uma mão fora do corpo. Se uma mão estiver fora do corpo, é porque ela foi cortada daquele corpo. E se ela foi cortada, aquela mão está morta. Você já imaginou um pé andando sozinho? É possível? Não é possível. Os olhos sem estarem dentro das órbitas, também não é possível, e assim por diante. Então, usando essa analogia, essa figura bíblica que Paulo usou, que a igreja é o corpo de Cristo, é impossível um membro da igreja viver fora da igreja. Compreende o que eu estou dizendo? É impossível o membro viver fora do corpo. Compreenderam bem isso agora? Por que eu estou abordando esse tema nessa noite? Porque é muito importante para os dias atuais. Nós encontramos várias pessoas de várias denominações que dizem: Cristo sim e igreja não. Olha só. Eu sou a igreja, a pessoa diz. Não, você não é a igreja. Você é membro da igreja. Assim como uma mão fora do corpo está morta, o membro fora da igreja, que é o corpo de Cristo, está morta também. Compreendeu? Veja bem agora textos que reafirmam o que eu estou dizendo. Mateus, capítulo 18, versículo 20. O que Jesus diz ali? Jesus diz assim, olha: onde estiverem 2 ou 3
reunidos no meu nome, eu estarei aonde? No meio deles. Agora imagina você, uma pessoa sozinha, como é que Cristo vai se reunir no meio de você? Mas você poderia dizer, mas Cristo habita em mim. Sim, Ele habita pelo Espírito. Pelo Espírito Santo Ele habita. Porém Ele diz bem claro, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então Ele está no meio de nós essa noite. Amém? Ele está aqui. Por que Ele está aqui? Porque é palavra dEle, e a palavra dEle é a verdade. Compreenderam o que eu estou dizendo? Então, a questão de dizer, eu sou igreja sozinho, Cristo sim, igreja não, é um comodismo de uma pessoa que não quer servir a Cristo. Não quer estar no corpo de Cristo, porque Cristo se deu pela sua igreja. A Bíblia é clara, Cristo morreu pela sua igreja. Vamos ver outro exemplo bíblico para poder vocês firmarem a ideia? Vamos. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, certo? Em Atos capítulo 9 narra quando ele estava entrando em Damasco. E quando ele estava entrando em Damasco, Jesus veio ao encontro dele, olha só. E ele caiu do cavalo. Até a gente diz, o apóstolo que caiu do cavalo, não é? Caiu mesmo, literalmente falando. Então Jesus diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então vamos analisar a afirmação de Jesus, é bem simples, não precisa hermenêutica, exegese, nada disso. Olha, Jesus disse, por que tu me persegues? Quem é que Paulo estava perseguindo? A igreja. Paulo estava atrás da igreja para prender, para bater, para matar, até, não é? E Jesus disse, por que me persegues? Por que foi que Jesus disse, por que tu me persegues? Por quê? Porque a igreja é o corpo de Jesus. Quem persegue a igreja, persegue a Jesus. Compreendeu o que eu estou dizendo agora? Bem claro. Então o que é Jesus dessa igreja? É a cabeça da igreja. Veja bem, o seu corpo, o meu corpo, obedeceu o quê? A minha cabeça. Então, quando era um determinado horário, eu preciso tomar um banho, me preparar, porque eu decidi ir para o culto. O corpo obedece quem? A cabeça. Na igreja, que é o corpo de Cristo, ela deve obedecer à cabeça. E a cabeça diz, quando vocês se reúnem, eu estou no meio de vós. Olha bem, é claro isso, é definitivo, não tem como escapar. Vamos ver esse texto que foi lido nessa noite. Olha, o apóstolo do amor diz assim, se alguém diz eu amo a Deus e não ama o seu irmão, ele é mentiroso. Porque se eu amar o meu irmão em Cristo, a minha irmã em Cristo, eu estou amando Cristo. Compreende isso bem claro agora? Porque para Paulo ele disse, porque tu me persegues. Paulo perseguia a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja reflete Cristo.
Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, aleluia. E Jesus diz: quem me segue não anda em trevas, mas viu a luz da vida. Quem tem Cristo tem a luz, quem tem a luz é de Cristo, porque é membro da igreja e reflete a imagem de Cristo para o mundo, aleluia. Então tem um valor tremendo vir à igreja, porque na igreja foi que Cristo constituiu apóstolos, foi que Cristo constituiu profetas, foi na igreja que Cristo constituiu evangelistas, foi na igreja que Cristo constituiu pastores e mestres, tendo em vista a edificação do corpo. Corpo é a igreja. A igreja é formada por membros. Então o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de ensino bíblico foi Jesus que deu, aleluia. E a igreja só é edificada se ela se reunir, não tem mais jeito. Como vai ser edificada se um fica do lado, outro fica do outro, um não quer vir no culto porque diz: eu estou em casa, eu leio a Bíblia, eu oro, está tudo bem. Você não é igreja, você é membro, você é pedacinho da igreja, você precisa dos demais, cada um de nós precisa um dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, uns precisam uns dos outros, aleluia. E quando nós nos reunimos no nome de Jesus, Ele se faz presente e nós passamos a ter comunhão. O que é comunhão? Comunhão é fé, é união. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Nós somos diferentes uns dos outros, mas nós somos iguais quanto à fé. Qual é a nossa fé? Jesus Cristo. Não há outro que possa nos salvar a não ser Jesus Cristo, aleluia. Por isso eu digo bem alto nessa noite uma coisa que eu nunca disse e vou dizer agora. Todo católico que ama Jesus, traz ele para cá, viu? Porque ele ama Jesus. Traz. Eu fui católico um dia. Eu fui pregador de PLC, de TLC, de curso de batismo e tudo mais. E Jesus me tirou e me trouxe, aleluia, por causa dos ídolos, das imagens, das coisas erradas. E aí eu firmei, e hoje eu estou dando fruto para a glória dele. Então Jesus coloca no meu coração, todo católico que ama Jesus de verdade, fala: você é bem-vindo, vem conosco, vem ouvir a palavra, vem participar conosco, vem ter comunhão conosco, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro além de Jesus. Jesus é a salvação, Jesus é a resposta, Jesus é o autor da vida, Jesus é aquele que sara, é aquele que cura, Ele é o curador e Ele é o remédio é Jesus, aleluia, glória a Deus. Então, quando alguém diz assim: olha, eu não preciso da igreja, esse não ama Deus, é mentiroso. Como posso eu amar a Deus se eu não amo o meu irmão, a quem eu vejo? Eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo, eu amo vocês. O amor do grego tem vários tipos, tem o amor philis, no caso nosso aqui. O amor philis do grego é o amor filial, é o amor amizade, é o amor irmandade, é o amor companheirismo, é o amor da mesma fé. Os irmãos que amam uns aos outros têm um amor philis, e o amor de Deus é o ágape, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o amor entre o casamento, tem que existir o philis e o eros, entendeu? No casamento. Então, no português, a palavra amor é uma só, mas a origem etimológica do amor são pelo menos três.
ágape, filis e eros. Então, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, quando eu ouço essa palavra e eu recebo essa palavra no meu coração, eu sinto a alegria de estar com vocês. Vocês sabiam que vocês abençoam o pregador também? Quando vocês estão aí, vocês estão com o pensamento em Jesus. E muitas vezes vocês estão orando por mim, estão orando pelo ministério, estão orando pelos que tocam instrumentos, estão orando pelos que louvam, estão orando pelos que chegaram aqui no banco, estão orando pelos que estão doentes. Olha só como a igreja é o corpo, ali calabachori andalás. Também na igreja existem 9 dons espirituais. Existem esses ministérios: apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre. Mas existem 9 dons espirituais: línguas, interpretação de línguas, profecia, conhecimento, sabedoria, dom de fé, dom de milagres e curas, dom de sinais, prodígios e maravilhas. São 9 dons, e Deus pode dar um desses dons para você e não dar para o outro. E quando você libera o dom que Deus te deu, o outro é abençoado através de você. Aleluia! Isso é a comunhão, koinonia do grego, koinonia, união daquele que crê em Cristo. Nós somos felizes, nós adoramos o poderoso Deus que foi cantado o último hino. O único poderoso Deus é o Deus de Israel. Entende? Não há outro, é Yahvé, é o único, é Jesus. Aleluia! É o único, não existe outro. Nas nações, eles tinham Deus para a chuva, Deus para a doença, Deus para os olhos, Deus para a garganta, o Deus da guerra. Mas nós temos um único Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito é teu nome, Senhor. Aleluia. Compreende a profundidade disto, amados? Sabe, irmãos, nós estamos no finzinho, irmãos, de tudo. Você não está vendo isso? A natureza chora. O vento faz frio no calor, faz calor no frio. Chove no deserto e dá seca aonde chovia bastante. O rio Eufrates secou. Por que secou? Porque vocês acham que o rio Eufrates secou? Secou porque Gog, Magog, Meseque e Tubal vão atacar Israel agora no final dos tempos, e vão vir a pé pelo leito do rio Eufrates. O Irã, acabou a água do Irã. Você está sabendo disso? Vocês estão sabendo? O Irã se levantou contra Israel. E o é que Deus Todo-Poderoso falou em Gênesis 12. Deus disse para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Irã amaldiçoou Israel, atacou Israel. Israel teve que se defender, evidente e claro. Agora não tem água. 14 milhões de habitantes da capital Teherã, lá do Irã, vão ter que mudar de lugar para poder sobreviver. Você acha que isso não é castigo de Deus, irmãos? Você vê que tem aqui na terra um príncipe, levantou-se e fala paz e segurança sem parar, e está agora reunido agora, com 60 países ele quer se reunir para tratar da paz de Israel. E em Daniel capítulo 9 diz: o príncipe que há de vir, príncipe é governante, firmará um pacto de 7 anos com muitos, e na metade da semana quebrará o pacto, e colocará a abominação da desolação no lugar que não deve estar, no templo que vai ser reconstruído. Olha as notícias de Israel: está para se reconstruir o templo, está para se assinar o tratado de paz. Você sabe quanto tempo tem depois disso? 7 anos, é a 70ª semana de Daniel. Veja bem, Daniel 9, 24 em diante.
depois que é tirado o Messias, foi suspensa a 69ª semana, ficou faltando uma semana de anos, e nesse tempo, que deu 2000 anos, que foi profetizado por Oséias, capítulo 2, versículo 1, quando ele diz: 1 dia e 2 dias, Israel diz, e tu voltarás as costas para nós, mas no terceiro dia tu nos receberás, e 1 dia, 2 dias, segundo 1 Pedro capítulo 3, são 1000 anos, para o Senhor é 1 dia, e 1 dia é 1000 anos, e desde que Jesus morreu, está se completando 2000 anos, esse é o tempo da graça, que Deus está chamando o gentil para o arrependimento e fé, para a salvação de todos, aleluia. Jesus está às portas, eis que eu bato no teu coração. Se alai turiquei, a tu remeis, tolorro e andarás. Se tu ouvires a minha voz, filhinha, eu entrarei e cearei contigo, e tu cearás comigo. Não feches a porta de teu coração, não vaciles, diz o Senhor. Oriecei a tu e andás. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Pai, glória a Deus, glória a Jesus, santo, santo é o nome de Jesus. Quem ama a Deus, ama a igreja. Quem não ama a igreja, não ama Jesus. Quem persegue a igreja, persegue a Jesus. É sério isso? Abra o teu coração e diga: eu amo Jesus. Feche os seus olhos agora e diga: eu te amo, Jesus. E eu amo a tua igreja, Jesus, que é o teu corpo na terra. Eu te amo, Jesus, e amo a tua igreja. Coloca mais do teu amor no meu coração, porque essa igreja é sua e representa o teu corpo, o corpo de Cristo, aleluia. Obrigado, Jesus, tu és meu Senhor. Diga para Jesus: tu és o meu único Salvador. Eu creio que o teu sangue me purificou de todos os pecados e me deu a vida eterna, e eu não abro mão da minha fé, aleluia. Eu não abro, diga: eu não abro mão da minha fé. Eu creio em Jesus de todo o meu coração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia, amém, Senhor.